Boa tarde a todos os telespectadores também e boa tarde a Rose Guglielminetti. Hoje eu vou rapidinho para saber o que o prefeito falou na live das 10 horas. Rose, boa tarde. Boa tarde, Zezé. Boa tarde a todos. Bom, o prefeito ele vai liberar a flexibilização do comércio, abertura de igrejas e escritórios a partir da próxima segunda-feira, mas ele se adequou ao decreto do Estado, ou seja, o funcionamento do comércio vai durar 4 horas, sendo que o comércio de rua da meio-dia às 16 horas, os shoppings das 16 às 20 horas, as igrejas foram reabertas também com a capacidade menor e também o comércio vai ser 20% de capacidade de pessoas dentro do comércio, dentro das igrejas, a partir de segunda-feira, que é o que o governador tinha colocado. Restaurantes não poderão ser reabertos. E o que mais? Nas igrejas não podem ter escola dominical, só os cultos, uso de máscaras, álcool em gel. E o prefeito diz que ele pode reabrir porque até segunda-feira ele reabre mais 20 novos leitos de UTI no Hospital Mário Gatti, então ele vai ter uma folga aí de leitos para poder atender uma possível demanda de adoecimentos. Só que nós tivemos tirando essa questão do horário de flexibilização, tivemos uma triste notícia que foi a morte de uma criança de 5 anos, é a primeira criança que morre por Covid-19, chegando a 8 novos óbitos de ontem para hoje, e temos mais de 2.000 casos confirmados da doença em Campinas, ou seja, nós estamos com um número grande de casos em Campinas. Então, a gente tem a volta do comércio a partir de segunda-feira, o prefeito disse que vai multar, diferentemente do que aconteceu na quarentena, a multa pode chegar de R$ 1.400 a R$ 2.800 e vai fechar o negócio, porque o prefeito disse que durante a quarentena os fiscais chegavam até o comércio, orientavam a pessoa, o comerciante fechava o negócio, mas depois que os fiscais iam embora, ele reabria. E o prefeito não multou nesse momento porque ele estava querendo que houvesse uma conscientização pedagógica. Como não houve, então, a partir de segunda-feira, ele disse que começa a multar e ele vai fechar os negócios e igrejas caso não cumpram essas regras que eu coloquei, que são 4 horas de funcionamento e a distância mínima de 1,5 m entre as pessoas, mais uma porcentagem de 20%. Além disso, Zezé, o prefeito disse que ele vai multar as pessoas que decidirem participar do ato pró-democracia marcado para esse domingo. A multa é de R$10.000 e também pode usar o uso da força policial, que é uma liminar que o prefeito já tinha conseguido desde também aqueles atos pró-Bolsonaro. Então, o prefeito falou assim, independentemente da ideologia, esses atos estão proibidos por causa do risco de disseminação do coronavírus. Então, no domingo, nós estaremos na rua multando essas pessoas. Nos 2 atos do Bolsonaro foram multados mais de 100 veículos, 100 motoristas aqui na cidade. A partir de segunda-feira também, a prefeitura vai começar a medir a temperatura dos passageiros nos ônibus de transporte. Não serão todos que passarão por esse exame, vai ser uma medição aleatória e pessoas que tiverem com a temperatura acima de 36,5 não poderão entrar nos coletivos. Zezé. E ainda ele prometeu aumentar a frota, que a gente espera, de fato, que isso aconteça, né, Rose? Porque não há dúvidas de que o transporte coletivo, pelo menos na forma que se dá hoje em Campinas e se deu durante toda a quarentena, é um lugar onde você entra são e sai com o coronavírus. Se vai ter sintomas ou não vai ter, se vai ser a forma grave ou se vai ser assintomática, é outra história. Mas é impossível naquele tanto de gente, todo mundo apinhado, você sair do jeito que você entrou. Então, a gente espera que essa frota realmente aumente. Agora, Rose, a coletiva do prefeito, né, com a live, foi às 10 horas da manhã, e eu tive pessoas aqui me ligando e falando, mas essa coletiva às 10 horas da manhã não foi uma tentativa do prefeito de desviar a atenção da votação que acontece na Câmara sobre a transferência de parte do pessoal, dos aposentados, que estão no fundo financeiro, hoje deficitário,
para o Camprev, explica para a gente que votação foi essa e explica o que é essa mudança aí das pessoas, né, dos beneficiários de um sistema para o outro sistema. Pois é. Bom, Zezé, eu ontem, quando eu vi a live do prefeito e essa votação na Câmara, que está mudando o regime previdenciário dos servidores municipais, eu pensei, falei, será que o prefeito está fazendo isso para poder tirar a atenção, né, da imprensa em relação a esse projeto, que é um projeto importante? Mas não dá para confirmar se aconteceu isso, já que o prefeito marcou também uma outra live para amanhã, às 10 da manhã. De qualquer forma, ficou uma pulga atrás da orelha. De qualquer forma, o que está se criticando foi que votar um projeto de uma consistência como esse, né, no momento em que as reuniões da Câmara estão sendo feitas à distância, em que não há para você dar tempo de fazer um amplo debate com a sociedade, principalmente com os servidores. A Prefeitura, esse projeto, ele é autorizativo e permite que a Prefeitura transfira vidas ou segurados do fundo, de um dos fundos, que é o fundo previdenciário, para o financeiro, que um fundo é deficitário e o outro é superavitário. Então, hoje, as pessoas que entraram na prefeitura lá atrás, são cerca de 10.500 aposentados, os ativos que estão trabalhando, Zezé, não conseguem sustentar ou recolher para poder pagar esses aposentados. Então, o déficit esperado para esse ano é de 750 milhões, ou seja, nós aqui, eu, você, todo campineiro, já está aportando dinheiro através dos nossos impostos para poder sustentar esses aposentados. O que esse projeto permite? Esse projeto vai permitir que a prefeitura use o lucro ou os dividendos da Sanasa, o imposto de renda, os juros da dívida ativa, que são alguns dinheiros, verbas que sobram, além da venda de 16 imóveis que são do Camprev, para a prefeitura fazer um superávit. Aí ela, tendo esse dinheiro, ela vai comprar vidas ou segurados e vai transferir para esse outro fundo que foi montado a partir de 2004, e esse fundo, sim, ele é superavitário, ou seja, a folha de pagamento dele está por volta de 350 mil, e ele tem aí 123 milhões de dinheiro. O presidente do Camprev, eu conversei com ele ontem à noite, Maronaldo, eu falei para o Maronaldo, quando você pega dinheiro da Sanasa, do lucro da Sanasa, que é dinheiro do campineiro, porque a empresa é uma empresa pública, você não está tirando dinheiro nosso mais uma vez para poder preencher esse déficit, esse rombo dos aposentados da Prefeitura de Campinas, que tem uma média salarial de 5 mil reais, mas tem aposentados que ganham 30, 40, 50 mil reais. Ele disse, Zezé, que ele precisa manter a segurança previdenciária, que é o que a lei determina, a lei federal. Então, a única forma que eles conseguiram encontrar para poder fazer com que não quebre o Camprev, ou seja, que esses aposentados não fiquem sem receber essa aposentadoria, é produzir esse superávit, comprar essas vidas e ter em Campinas apenas um tipo de fundo e de aposentados. É isso, Zezé. É meio complexo, mas é a forma que a prefeitura está encontrando. Olha, eu não sei, eu tenho a impressão que isso vai ser judicializado. Eu sou leiga nesse assunto, mas o que eu olho é o seguinte: todo mundo que entrou na prefeitura até 2004 contribuía para um determinado fundo, né? Esse fundo previdenciário. Só que a contribuição que esse pessoal pagava, ela não era suficiente, nunca foi, para garantir a aposentadoria integral, as pensões que teriam de ser pagas quando esse pessoal se aposentasse ou quando eles morressem. Bom, então, eles vendo isso lá atrás, em 2004, a Isalene criou o Camprev. Então, o Camprev foi para todo mundo que entrou a partir de 2004, uma contribuição, eu acho que é maior a contribuição, né? E foi fazendo a contribuição um fundo que vem crescendo. Zezé, a contribuição é a mesma, tá. É a mesma. Tá, mas aí foi criado, então, o Camprev para esse pessoal que entrou na prefeitura depois de 2004.
Só que quem entrou depois de 2004, pouca gente se aposentou ainda. Então, por isso que a folha de pagamento do Camprev é uma folha de pagamento ainda pequena, porque o pessoal continua trabalhando e contribuindo. E a folha de pagamento do fundo antigo, previdenciário, é grande porque a maior parte já se aposentou. Aí você pega essas pessoas que estão recebendo benefício lá, daquele fundo que eles pagaram e que é insuficiente, cata esse pessoal e joga no Camprev, sabe, onde estão esses novos, onde só tem dinheiro porque quem está pagando ainda não se aposentou, é uma coisa estranha. Sabe, para mim é fazer uma dança com um problema que não vai ser solucionado assim. Em tese, esse dinheiro que o Camprev está fazendo é um dinheiro para garantir quem for se aposentar. O pessoal da ativa, hoje, que está na ativa desde 2004. É essa a sensação que eu tenho. Mas vamos ver. Eu acho que vai ser judicializado, viu, Rô? Eu também acho, porque o projeto que foi aprovado por 22 vereadores hoje ainda tem a segunda votação, que é o mérito, mas ele não traz, por exemplo, Zezé, quantas pessoas, quantas vidas serão compradas, quais são os critérios. Os critérios eles colocaram que é tempo de aposentadoria, tem alguns critérios, mas não tem, ele é um cheque em branco para a prefeitura. E apenas 5 vereadores votaram contrário, mas é um projeto que deveria ter um pouco mais de discussão e provavelmente, se tivesse a possibilidade de ser presencial, Zezé, daria muita briga com os servidores municipais que já estão com medo aí, que prevêem, tem medo de ficar sem ter o que receber futuramente. Principalmente o pessoal que contribui para o Camprev, que vai falar, escuta, mas o dinheiro que eu estou colocando lá agora para me garantir no futuro vai ser usado agora para pagar quem já está aposentado? Hã? Eu faria essa pergunta se eu fosse servidora pública. Bom, Rose, mas o fato é o seguinte, vamos voltar para a Covid, que o assunto quente continua sendo Covid. Bom, a gente tem visto aí números da doença, né, variando muito de um dia para o outro, e aí a gente tenta entender o que acontece com esses números. Num dia dá 600 mortes no país, depois sobe para 1.300, e o Caian Messina, ele foi atrás para descobrir o que acontece para que a gente tenha variações tão significativas. Vamos ver a matéria e depois a gente comenta. Na sexta passada, por exemplo, o Ministério da Saúde registrou 1.124 mortes por Covid-19. No dia seguinte, 956. E depois, 480. Na segunda, o número subiu para 623 e alcançou 1.262 nesta terça. Então, Rose, o que o pessoal tem dito é que falta gente para fazer essa contagem. E eu quis chamar essa matéria justamente por causa de uma colocação feita hoje, durante a live do prefeito Jonas Donizete, quando ele falou, subiu muito o número de confirmações, mas isso tem a ver com o pente fino que nós fizemos. Conta isso, Rose, o que acontece? Onde estavam esses casos? Então, o que eles têm colocado é que havia um número de exames, Zezé, que estavam na fila para fazer os exames e que aí os laboratórios receberam os insumos e conseguiram fazer esses exames, além do que agora os laboratórios já têm os exames, tanto o exame rápido quanto o PCR, para poder o paciente chegar e já fazer o exame. Então, por exemplo, nós tivemos pessoas que estão na lista de mortos hoje, que morreu ontem, uma das pessoas morreu ontem, e já saiu o teste positivado para a Covid-19. O Dimas Covas, que é o presidente do Instituto Butantan, ele disse que hoje as prefeituras já receberam os insumos e as prefeituras, com isso, estão enviando mais exames para que os laboratórios do estado possam fazer. Hoje já está uma produção de cerca de 8.000 exames por dia, antes eram 1.000 exames. Com isso, o número de casos acaba aumentando, porque chega, já faz exame, chega, já faz exame. E o que ele disse é que os laboratórios contratados pelo governo do estado trabalham hoje
com uma capacidade ainda a ser utilizada de 50%, ou seja, eles ainda podem trabalhar mais 50% para poder produzir esses exames. Então, a tendência é que nas próximas 2 semanas, o número de exames e o número de pessoas testadas seja muito maior do que o que a gente tem hoje. E é por isso, pelo menos é o que os gestores públicos estão explicando, atribuindo esse aumento do número de casos positivados de Covid-19 ao acesso aos exames que agora o governo está tendo. Por quê? Porque no começo, lá em março, para você, não sei se você se lembra, as pessoas ficavam doentes e demoravam 3, 4 semanas para sair o resultado. Agora já não está mais desse jeito. E aproveitando, Zezé, São Paulo hoje apresentou os números, está com 8.561 óbitos e 129 mil pessoas doentes com a Covid-19. Houve um aumento de ontem para hoje de 285 novas mortes e mais 5.517 pessoas que ficaram adoecidas pelo coronavírus. Zezé. Rose, é complicado. Olha, é o seguinte, como a gente vai mudar de assunto de pato para ganso daqui a pouquinho, então vamos para um break primeiro, aí em seguida a gente retoma, fiquem aí, para a gente falar dessa história do presidente falar que o pessoal que vai para a rua, o pessoal que apoia a democracia para a rua é terrorista. Rose, pensa nisso. Vamos lá? A gente volta já já. Bastidores do Poder. Na minha opinião, A reforma do Congresso se preocupa muito. Bastidores do Poder. Ei, pessoal, falei que era rapidinho, estamos de volta com vocês. Olha, eu deixei aí para a Rose refletir sobre essa fala do presidente Jair Bolsonaro de que os manifestantes, né, pró-democracia, na verdade, eram terroristas. Eu pontuo aqui, gente que vai para a rua fazer quebra-quebra não é manifestante, é bandido. Tem que ser tratado com o peso da lei. Mas a rua é de bolsonarista e não bolsonarista. É isso ou não é, Rosemaria? Pois é isso. Eu acho que é aquela fala de 2 pesos e 2 medidas. Quando a manifestação é em apoio a ele, aí pode acontecer, não são terroristas. E quando é contra ele, aí sim são terroristas. Eu até entendo que ele está se referindo à questão de que houve um confronto com a polícia, né? Mas a gente precisa até avaliar, Zezé, se essas pessoas que fizeram esse quebra-quebra ou que tiveram esse confronto realmente não estão lá infiltradas para poder promover esse tipo de coisa. De qualquer forma, para mim, manifestações, elas são democráticas, elas devem acontecer independentemente daquilo que estão defendendo, o Bolsonaro ou não Bolsonaro, só que, neste momento, nem as manifestações do Bolsonaro, nem as pró-democracia deveriam acontecer por causa dessa crise que nós estamos vivendo, que é a pandemia. Então, eu acho que por uma questão de cuidado sanitário, as pessoas deveriam protestar pela internet, mas não fazer aglomeração, porque há uma preocupação, inclusive, dos agentes de saúde, de que haja um adoecimento da população. Zezé.
E quem está aí do teu lado, eu acho que nem estava sabendo, é o Henrique do Vale. Agora Não é o estava nem seguinte... sabendo, eu brincando aqui no ar. Pode um negócio desse? Isso. E eu aqui esperando o Henrique com a roupa dele que ele prometeu, uma camisa havaiana, porque Nova York hoje está ali 30 graus, é pouco para Nova York. Boa tarde, Henrique. Cadê a bermuda, cadê a havaiana e cadê a camisa colorida? Eu ia até colocar, mas eu falei, pô, a gente vai estar na televisão, eu não posso colocar uma camiseta havaiana, se bem que a minha vontade hoje era justamente essa, porque a gente está tendo um calorzaço aqui. Mas enfim, vamos falar de coisa séria, porque é o seguinte, graças a Deus, a gente agora está vendo uma manifestação mais passiva, né? Ontem, na noite de ontem, a gente viu que, na verdade, depois que foi anunciado que os outros policiais que participaram também da morte de George Floyd, além do policial que colocou o joelho no pescoço, né? Agora as pessoas estão mais tranquilas, mais calmas, estão esperando que, na verdade, venha acontecer uma justiça, na verdade, né? Pois é, na verdade, além disso, uma coisa muito importante é que o policial chamado Derek Chauvin, que foi o policial que acabou matando o George Floyd, ontem foi determinado que ele será julgado em um grau maior, ou seja, faz com que dessa forma se ele for culpado, anteriormente eu tinha falado que a possível pena dele atingisse o máximo 25 anos. Como agora o grau que ele será julgado foi aumentado, pode ser que a pena dele aumente também. Bom, além disso tudo, a gente acompanhou, inclusive, logo de manhã cedo, nas principais emissoras de TV por aqui, várias críticas de várias pessoas de alto escalão no governo americano, incluindo até, para você ter uma ideia, o ex-secretário de Defesa, James Mattis, que, por sinal, trabalhou com o presidente Donald Trump, inclusive em comunicado, acabou dizendo que o país precisa de união e não de uma pessoa que esteja dividindo o país. Durante 50 anos, frente ao governo, frente às forças militares americanas, ele disse que nunca viu uma pessoa assim abusar tanto do poder quanto o presidente americano. Além disso, o atual secretário de Defesa, o Mark Esper, também se manifestou em uma comitiva de imprensa dizendo que não concordava com o presidente Donald Trump de usar a força militar nas manifestações pacíficas. Eu não sei se você acompanhou pela televisão, mas helicópteros do Exército voaram baixo justamente para causar um certo espanto, né, nas pessoas, para que elas pudessem sair assim correndo das regiões, né? Então a gente não sabe ainda se de repente ele vai continuar à frente do governo, porque todo mundo que contradiz as palavras do presidente acaba não durando muito no governo Trump. Mas basicamente são essas principais notícias que a gente tem para essa quinta-feira por aqui, sem contar ainda que existe uma grande preocupação com relação ao Covid-19, porque todo mundo que está participando dessas manifestações, muitas dessas pessoas não estão usando as máscaras, não estão respeitando, né, esse distanciamento social, e é muito provável que no final desse mês a gente acompanhe aí um crescimento grande, né, dos casos de Covid-19. Só para você ter uma ideia, nós tivemos aí 20 mil novos casos que foram identificados aqui nos Estados Unidos e já ultrapassamos aí a marca das 107 mil pessoas que já faleceram por causa do Covid-19, Zezé. Pois é, Henrique, essa história da Covid-19, aí o que era projetado eram 150 mil mortes ao final de agosto, é isso? Exatamente, mas a gente começou a observar, principalmente em várias cidades por aqui, a queda disso, né? Tanto é que nós estamos observando a abertura dos negócios por aqui. E agora, com essas manifestações no país todo, é muito provável que a gente veja aí o crescimento de casos do Covid-19. Então, a gente estava indo num ramo, assim, numa avenida positiva, vamos dizer assim, e agora, com essas manifestações, a gente vai acabar, infelizmente, vendo o número crescente desses casos aqui nos Estados Unidos. Rose, 1 minuto para você perguntar, para o Henrique responder.
Olha, Henrique, eu vou insistir naquela questão política. Eu li uma matéria hoje que as pesquisas estão apontando uma diferença muito grande entre Trump e o Biden e que já entrou preocupação na campanha do Trump. É isso mesmo? É exatamente isso mesmo, porque, na verdade, o Biden não está perdendo nenhuma oportunidade de cutucar o Trump, ainda mais agora com essas pessoas que trabalharam no governo Trump, incluindo até uma crítica feita pelo ex-presidente Jimmy Carter. Então, tudo que está acontecendo agora, de uma certa forma, está servindo de munição para o Joe Biden. E é justamente isso que os democratas realmente querem. Gente, a disputa aí vai ser uma disputa de foice no escuro, né, das eleições. É isso que a gente espera. Henrique, muito obrigada pela sua participação. E, Rose, me diz um negócio em 30 segundos, Rose. As igrejas, elas vão cumprir o que o Jonas pediu? Os pastores mais velhos vão ceder lugares para os mais novos? Como assim? Eu acho que sim, eles têm que cumprir, senão serão multados, né? Mas os pastores com mais de 60 anos estão autorizados a fazerem os cultos. O que está proibido fiéis com mais de 60 anos. É isso que você perguntou? Isso. Eu perguntei, não. Ele recomendou que os com mais de 60 ficassem em casa e dessem lugares aos jovens. Mas eu acho que não, porque ele disse que está liberado. Está liberado, eles vão continuar, eles irão para os templos, tá bom? Ok, Rose, obrigada. Eu pensei que eu fosse te ver no púlpito. Tchau, tchau. Gente, muito boa tarde para vocês. Obrigada, Rose. Obrigada, Henrique. E amanhã a gente está de volta.